Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou PH Cavalari, artista professor, e vem comigo para mais uma revisão de História da Arte. A aula de hoje é sobre duas correntes artísticas com um nome parecido, mas que definitivamente não são a mesma coisa. Nós vamos ver um pouco dessa distinção entre Op Art e Pop Art, duas correntes estéticas que surgiram entre os anos 1950 e 1960, ou seja, o período após a Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Segundo Graça Proença, autora da qual nós tiramos esse excerto que contextualiza o período, no início da segunda metade do século XX, os centros urbanos europeus já estavam bastante recuperados dos danos causados pela Segunda Guerra Mundial, e a economia norte-americana crescia. O decorrer do século foi também palco de inúmeros fatos que tornaram muito complexo esse período da história humana. Evidentemente, a Segunda Guerra Mundial tem seus impactos negativos, principalmente visto a destruição dos centros urbanos europeus, japoneses e também do advento do Holocausto. Entretanto, muitos avanços tecnológicos surgiram a partir deste período, principalmente aqueles que dizem respeito às comunicações. Um exemplo disso é o desenvolvimento das tecnologias televisionais ou da televisão, as redes de televisão, que acontece após esse período. Os primeiros computadores também surgem com motivação da Segunda Guerra Mundial. Além disso, nós temos o desenvolvimento das frequências de rádio em alta frequência, que vão também popularizar muito a música no período. Falando em música, nós temos, neste mesmo período dos anos de 1950, o desenvolvimento de um estilo que se tornou muito famoso e importante para a atualidade, que é o estilo rock and roll. São alguns exemplos deste período e sua importância cultural. Op Art. O termo deriva do inglês optical art, ou arte óptica. Há uma ênfase nas obras de artes visuais, evidentemente. As pinturas, desenhos e esculturas são geralmente compostos de elementos geométricos. As configurações não pretendem representar a realidade, mas universos abstratos matematicamente elaborados. Geralmente, tem-se a impressão de as imagens estarem levemente se movimentando, apesar de permanecerem estáticas. Isso se dá em razão do formato globular do olho humano, que gera uma ilusão de ótica de acordo com as configurações dos elementos. Além da Op Art realizar certa problematização sobre o funcionamento falho do aparelho perceptivo visual humano, os artistas dialogam com a questão das constantes mudanças da sociedade científico-tecnológica em que vivemos. Destacam-se no campo da Op Art os artistas Victor Vasarely e Bridget Riley. Esta obra de Bridget Riley, chamada Catarata 3, realizada em acrílica sobre tela, foi pintada à mão. É muito importante ressaltar que, apesar de as condições tecnológicas da época já permitirem a produção de imagens via computador e o fato das imagens Op Art poderem ser produzidas via computador, parecerem ser produzidas via computador devido à sua exatidão técnica, elas, no âmbito desses dois artistas, exemplo, eram produzidas à mão. Olhando um ponto fixo na imagem, principalmente perto das linhas mais finas, há a impressão de um certo movimento ou pulsão na imagem. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para observar por um tempo estendido.
Essa obra oferece uma projeção com duas dimensões, ou seja, altura e largura, que aludem a uma profundidade, dando mais ou menos a impressão de um cilindro, né? Ou parece que a gente pode enfiar a mão na tela quando para observar. Esta obra tem cerca de 30 por 30 centímetros e também foi pintada à mão. Olhando o centro da figura, as margens parecem se movimentar, ou não. Convido que todos parem a tela e observem por algum tempo. A obra de Victor Vasarely Pauquet, de 1973, dialoga com as duas dimensões em alusão a uma terceira dimensão volumétrica. Parece que essa esfera salta da tela, ou sai da tela, pelas suas propriedades de cor e formas. O mesmo acontece com Vega, acrílica sobre tela de 57, onde há 3 ou 4 efeitos diferentes de profundidade, criados apenas pela geração desses padrões preto e branco. Keppel Gestalt, de 68, é um convite à imaginação criativa na percepção dessa obra. Então é possível perceber vários tipos de formas geométricas imaginárias ou impossíveis nesse sentido palpável, mas no âmbito da imaginação a gente pode percebê-las tanto como profundidades quanto como volumes. Von Austrie é uma das obras de Vasarely que aludem à profundidade como se fosse um túnel. Existem várias dessa mesma série dos anos de 1970. É possível observar certa ambiguidade na imagem se nós olharmos para o meio dela e tentarmos projetar o topo de uma pirâmide, por exemplo, não apenas a alusão a uma profundidade de túnel, mas como se fosse uma pirâmide observada de cima. E esse é um exemplo de escultura em estilo Op Art, de autoria do Vasarely, que fica em Pécs, na Hungria. Lembrando que esse é um artista húngaro. Os artistas Op Art não produziam suas obras como tal por incapacidade técnica da representação da realidade. Contra essa ideia, eu trago aqui um autorretrato de 1934 de Victor Vasarely, em giz pastel sobre papel. Ele era um exímio retratista, só que suas intenções estavam voltadas a essa situação tecnológica nova que a sociedade vivia, juntamente com uma ênfase científica de estudos ópticos, e geraram esse interesse grande em representar universos matematicamente calculáveis, tanto no âmbito da cor quanto da forma, mas que tinham sua expressividade estética ligada ao estilo de cada artista, no caso Vasarely e Riley. Então, esses artistas, eles fazem uma proposta justamente de repensar o que é a produção estética ou a produção visual. Será que ela sempre precisa ser figurativa? Ou, mesmo quando ela não é figurativa, no sentido de representar algo da realidade, será que ela não representa universos imaginativos e assim é figurativa? Fica um questionamento aí. Já a pop art, um movimento que se centralizou no seu início nos Estados Unidos da América, tem seu termo com origem no inglês, arte popular, e foi um movimento artístico desenvolvido a partir da década de 1960 nos Estados Unidos, com destaque para artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein. O movimento propunha eliminar as barreiras entre arte e vida comum, assim como arte conceitual, movimento também surgido nos anos 60, que nós tratamos em outro vídeo.
Voltando-se para o dia a dia das cidades, imagens, ambiente e a vida proporcionada por uma sociedade tecno-industrial. Uma reflexão aproximada daquela que a Op Art propõe em relação às tecnologias computacionais, por exemplo. Subjetivamente, através de símbolos deste cotidiano, os artistas levantavam o problema de uma vida cheia de tais coisas, porém vazia de significado. É o problema atual, né? Então a gente tem tudo personalizado, a maioria das coisas de acordo com o nosso gosto, mas justamente por nós não fazermos parte do processo de produção dessas imagens ou desses objetos, nós nos alienamos neles. Esse é um excerto de Graça Proença que fala sobre a obra Marilyn, de Andy Warhol. Nesse trabalho, Andy Warhol reproduz em sequência a imagem de Marilyn Monroe, famosa atriz hollywoodiana dos anos 50 e 60. É possível que o artista quisesse mostrar que, assim como objetos, refrigerantes, tênis, roupas, etc., são produzidos em série para consumo, a imagem de artistas e celebridades contemporâneos é reproduzida inúmeras vezes em meios de comunicação para o consumo do grande público. Nessa obra, então, o artista traz a figura de Marilyn de acordo com vários tipos de gostos ou opções para serem consumidas pelo grande público. E já que esse grande público é variado, a obra ou o produto a ser comercializado, que é a imagem de Marilyn, também deve ser variado e personalizado. Eu quero uma Marilyn azul, eu quero uma Marilyn cor-de-rosa. Então, eu a tenho como possibilidade. O processo que ele usa para produzir essas imagens é o de serigrafia, ou seja, ele divide a imagem fotográfica da Marilyn Monroe em 3 ou 4 telas, as quais ele vai usar as mesmas telas para pintar cada cor dessas em cada imagem diferente. Então elas podem ser reutilizadas e por isso ele consegue fazer essa proposição de cores diferentes. O mesmo ele faz com figuras como Che Guevara, que teve sua imagem muito comercializada também, principalmente em camisetas, bonés, bandeiras, posters. E aqui a proposta de que cada Che Guevara para cada pessoa pode ser diferente. Ou a imagem de Che Guevara pode ser adaptada a diferentes contextos. Michael Jackson, Mao Zedong, John Lennon também fizeram parte dessa série de serigrafias de Andy Warhol. Uma série muito famosa é a das sopas Campbell, que vai nesse mesmo sentido da personalização esvaziada de sentido. Então o artista reproduz a lata de sopa Campbell em forma de pinturas com tinta a óleo, nas suas mais variadas proposições de sabores diferentes. E eu trago esse justamente porque o termo Old Fashioned Vegetable diz respeito a vegetais à moda antiga, que é tudo que a sopa Campbell não é. Então, essa aparente hipocrisia, repetida muitas vezes, faz com que as pessoas acreditem que, ou talvez se aproximem mais da ideia de que realmente esse é o old fashion, ou a moda antiga dos vegetais. Mas, pela grande quantidade de conservantes e a maneira como a sopa é produzida para ser enlatada, a gente deduz que não é a moda antiga. A própria figura de Andy Warhol se inscrevia como alguém excêntrico e também personalizável de acordo com a situação e o veículo de comunicação que sua imagem estava embutida. Ele se inscreve como uma figura que leva a imagem do artista a um patamar de experimentador, que beira a loucura. Andy Warhol também fez parte de vários projetos culturais, não só nas artes visuais, mas também na música, como o Velvet Underground, em parceria com Lou Reed. As obras de Roy Lichtenstein são focadas em clichês de um meio de comunicação e entretenimento muito famoso na época,
que eram os quadrinhos. Então ele pega as imagens de quadrinhos, e especialmente as imagens mais clichê, que são essas da moça chorando, nua, pensativa na cama, a onomatopeia da batalha, como o crack de uma arma, ou o beijo, e traz para a pintura em óleo e acrílica sobre tela, em dimensões muito expandidas em relação aos quadrinhos. Então esse deslocamento e essa transposição dos quadrinhos para a tela evidencia uma importância deste meio de comunicação e entretenimento, mas informa apenas dos seus clichês, o que questiona o seu papel na sociedade enquanto entretenimento. Então, as obras trabalhadas pela pop art sempre vão estar entre uma crítica e um elogio a esses novos produtos da vida moderna, pós-industrializada, onde você não sabe se o artista busca denegrir ou denunciar essa nova dinâmica ou realmente vender cada vez mais essa imagem e promover um elogio ou uma propaganda deste meio de produção cultural contemporâneo. E aí uma questão, convido todos e todas a pausar a tela para tentar resolver essa questão e deixem suas respostas nos comentários que eu vou responder. É uma questão da UFSM, Vestibular de Verão de 2010, com uma alternativa correta. Aqui as referências utilizadas para a produção deste material e deste vídeo. Eu agradeço muito a atenção de todos e quem viu o vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos de revisões de História da Arte.